Fala aí galera do Rota da Riqueza, tudo certo? Hoje dia 7 de outubro, quase meia-noite, finalizando a contagem dos votos das eleições de 2018, eu venho aqui falar para vocês o que eu vou fazer com a minha própria carteira de investimentos amanhã e o que eu vou fazer até o segundo turno das eleições. Enfim, eu vou falar para vocês o que eu acredito ser a melhor estratégia para a gente enfrentar o segundo turno dessas eleições em 2018. Mas eu ressalto uma coisa, nada do que eu falar aqui é uma recomendação de investimento. O que você tem que extrair de tudo que eu falar aqui é a ideia, o cerne. Tudo que eu estou falando, você pega toda essa abordagem, olha para a sua carteira de investimentos e avalia o que você deve fazer, quais as atitudes que você deve tomar, beleza? Mas antes de falar exatamente o que eu vou fazer, eu quero te passar dois ensinamentos muito fortes. O primeiro, que eu já venho comentando nas redes sociais faz alguns dias, principalmente no Instagram, é em relação às pesquisas eleitorais. Esquece isso, isso tudo é ruído, não é um sinal de verdade do que vai acontecer com a nossa economia ou até com as eleições. Se a gente for observar, eu até tenho os dados que eu anotei aqui, na pesquisa do Datafolha que foi divulgado no sábado, ontem, no dia 6 de outubro, o Bolsonaro estava com 40% das intenções de voto e hoje ele terminou com cerca de 46%. O Haddad estava com 25%, terminou com 29%. O Ciro Gomes estava com 15%, terminou as eleições com 12,5%. O Alckmin estava com 8% e terminou com aproximadamente 4,75%. E a Marina tinha uma previsão de ter 3% dos votos, terminou com 1% dos votos apenas. Isso sem falar nos candidatos com menor representatividade. E essa diferença toda faz sentido, porque se a gente for analisar a amostra que os institutos de pesquisa pegam para extrair essas informações, é praticamente irrisória em relação à quantidade de eleitores. Então a gente tem aproximadamente 100 milhões de eleitores e algumas pesquisas são feitas com 2.000 pessoas, algumas outras com 30 mil, mas mesmo 30 mil é muito pouca gente. Então, recado número 1, esquece as pesquisas eleitorais. E o segundo ensinamento é que o maior efeito no mercado financeiro não vai ser amanhã, vai ser lá no resultado do segundo turno. Isso por causa do efeito certeza, que ele diz exatamente o seguinte: digamos que a gente tenha 90% de certeza que um candidato vai vencer as eleições. Se essa probabilidade aumentar para 95%, a gente vai ter um incremento de 5%, certo? Agora, se a gente tivesse anteriormente a essa situação uma certeza de 95% e essa certeza ultrapassasse para 100%, ou seja, se concretizasse, o efeito nessa segunda situação, embora o aumento seja o mesmo, de 5%, o efeito ele é muito maior. Então, realmente, o grande impacto na Bolsa de Valores, principalmente no dólar, vai ser depois que se concretizar as eleições, que a gente saber realmente quem vai ser o próximo presidente e não agora. Então fica calmo, não meta os pés pelas mãos. Agora sim, finalmente analisando o cenário. Se a gente for imaginar para que lado vão os candidatos que tiveram menor representatividade e não foram para o segundo turno, a gente pode inferir que os eleitores do Alckmin, por exemplo, e do Amoedo, que somados representam mais de 7% das intenções de voto, eles tenham mais tendência a ir para o lado do Bolsonaro do que do Haddad, se a gente for olhar até as preferências, as próprias propostas dos candidatos. Se a gente inferir isso, quer dizer que o Bolsonaro já tem mais de 50% dos votos, ignorando todos os eleitores dos outros candidatos. O grande problema é que a gente não sabe o futuro e ninguém sabe o futuro. Então a gente tem que estar preparado para qualquer situação que vir. A gente sabe que hoje o Bolsonaro é o candidato do mercado, ele é o preferido do mercado. Até porque em toda essa corrida eleitoral, enquanto o Bolsonaro subia nas pesquisas, a Bolsa disparava. Se o Haddad subia e o Bolsonaro caía, a Bolsa acabava caindo e o dólar subia e assim por diante. Só que pela frente ainda tem 21 dias, ainda tem novos debates, ainda tem possíveis coligações que venham a se concretizar, então tem muita coisa para rolar. E não adianta, a gente não vai conseguir atingir a riqueza da noite para o dia. Se você quer realmente fazer isso, vá procurar outra coisa, mas o mercado de investimentos não é para isso. Eu já te adianto que isso não vai dar certo. Inclusive, há poucos dias eu conversei com uma pessoa, um conhecido meu, que ele me disse que estava com vontade de pegar um empréstimo no valor de 100 mil reais para investir em um determinado cenário e só naquele cenário, porque ele acreditava que um candidato ia vencer as eleições. E por mais que ele faça isso e dê certo, 1, 2, 3, 10 vezes ele fique multimilionário partindo de 10, 100 mil reais, se na 11ª vez isso der errado, ele acaba perdendo todo o patrimônio. Então não vale a pena a gente entrar nesse cenário binário, que ou eu ganho muito ou eu perco tudo. O principal que a gente tem que ter na mente é que a gente precisa sobreviver a qualquer cenário que vir, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E reforço, ninguém sabe. E nunca esqueça de uma célebre frase do Warren Buffett, o maior investidor de
todos os tempos. O mercado financeiro é um dispositivo de transferência de dinheiro dos impacientes para os pacientes. Lembre sempre disso. Tendo isso em mente, a gente já sabe que tem que estar posicionado para qualquer cenário. Ou seja, se eu tenho dinheiro investido em ações, eu também preciso ter um dinheiro investido em algo que vá bem quando as ações vão mal. E um bom exemplo disso é o dólar. Então, por exemplo, eu tenho dinheiro investido em ações e também tenho dinheiro investido em dólar, porque esse é meu hedge. Essa é a minha proteção para caso o cenário que eu acredito que vá se concretizar venha a não se materializar. E esse é um ensinamento que não é só para essa situação atual. Sempre que a gente tiver em um cenário binário, a gente não pode escolher só um lado, a gente tem que estar posicionado para os dois, claro, com uma alocação maior do que a gente acredita que vai acontecer. Mas se a gente estiver posicionado nos dois lados, a gente consegue surfar grandes valorizações, mesmo quando o cenário base, aquele que a gente acredita, venha a não se concretizar, porque a gente vai ter essa proteção que vai amortecer muito as perdas no curto prazo e a gente consegue aí rearranjar essa nossa estratégia para o médio e longo prazo. E toda essa movimentação, essa apuração dos votos deixa a gente meio ansioso mesmo. E às vezes o emocional ataca e a gente acaba não pensando com racionalidade. Então, o foco agora que eu vou te falar é exatamente o que eu vou fazer com a minha carteira de investimentos na segunda-feira, dia 8 de outubro. Se o mercado subir, tiver uma alta grande, porque o Bolsonaro, por exemplo, teve mais votos do que todas as pesquisas indicaram, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar toda essa alta e vou vender e vou colocar o meu lucro no bolso. Inclusive, quem sabe até compre um pouco de dólar que vai estar caindo, caso a bolsa suba muito, porque aí ele vai estar muito mais barato. Assim eu garanto esse lucro, eu coloco esse lucro no bolso e ainda consigo mais proteção, mais segurança. Se tudo der certo no ponto de vista do mercado, eu ainda vou ter uma grande parte do meu dinheiro investido em ações. Eu vou acabar ganhando bastante dinheiro, mesmo que eu tenha reduzido um pouco o meu potencial de valorização, porque eu vendi antes e acabei comprando dólar, que vai tender a cair mais um pouco. Só que mesmo assim eu vou ter um incremento muito grande na segurança, porque caso tudo venha a dar errado, o dólar vai explodir e a bolsa vai despencar. E eu vou ter uma maior alocação no dólar nesse caso. Agora, a coisa também pode ficar meio estagnada, porque nas últimas pesquisas o Bolsonaro veio crescendo bastante e a própria Bolsa de Valores teve uma grande valorização. Então pode ser com que tudo fique estagnado até uma maior sinalização, a próxima saída de uma pesquisa eleitoral, porque querendo ou não o mercado olha isso e fica alternando, oscilando com base nessas próprias pesquisas. Nesse caso, o que eu vou fazer? Nada, vou simplesmente esperar o tempo passar e vou ver como as coisas vão se comportando. Agora, se o mercado entrar numa fase de medo e tiver uma queda nas ações, por exemplo, provavelmente o dólar vai se valorizar. Aí o que eu vou fazer? Exatamente o contrário do primeiro cenário. Eu vou vender um pouquinho de dólar e vou comprar um pouquinho de ações. E por que eu ressalto que a gente tem que sempre respeitar e ser fiel à nossa estratégia inicial? Porque a emoção realmente toma conta. O ser humano é dominado por medo e por ganância. Então, se o cenário que a gente acredita quase se concretiza, a gente começa a ser ganancioso e vai querer investir mais e mais e mais em ações, por exemplo. E se o cenário que a gente não gostaria está prestes a se concretizar, a gente tem medo e quer vender tudo e sair logo. Só que como a gente não sabe o que vai acontecer, o ideal é a gente parar, sentar na mão, aguardar, ter calma e voltar à estratégia original. Afinal, absolutamente nada mudou. Então não teria por que a gente mudar a nossa alocação. Então, resumo, a regra geral de tudo isso é: fique posicionado, isso é o que eu vou fazer, mas um conselho que eu te dou: fique posicionado para qualquer cenário. Se o Bolsonaro vencer as eleições, que é o favorito do mercado, você vai estar ganhando muito dinheiro, vai estar muito bom para você. E agora, se o Haddad ganhar as eleições, o que é o que o mercado não quer, provavelmente a Bolsa de Valores vai apanhar e o dólar vai subir muito. E essa grande subida vai compensar os seus prejuízos nas ações. E fica calmo, o mercado tem todo dia, valorização tem todo dia, crise tem de tempos em tempos, recessão tem de tempos em tempos e uma volta, um crescimento econômico existe de tempos em tempos. Existem ciclos econômicos que sempre acontecem. Então, se você perder uma oportunidade hoje, calma, vai ter uma oportunidade mais à frente. O que você precisa garantir é a sua sobrevivência. A sua sobrevivência. Só assim você vai conseguir participar da próxima etapa. Se você correr o risco de ser expulso do jogo, aí acabou. Aí você vai ser mais um daqueles que vai sair por aí dizendo que bolsa é cassino,
que bolsa é jogatina, que bolsa é aposta, e vai ser mais uma crença limitante na sua própria cabeça. E um último ponto que eu quero deixar bem claro aqui, que eu estou falando do ponto de vista do mercado, a gente está falando só de investimentos, eu não estou dando minha opinião sobre se o Bolsonaro é bom, se o Bolsonaro é ruim, se o Haddad é bom ou se ele é ruim. É simplesmente do ponto de vista de investimentos, e quando eu falo preferido, é preferido do mercado, porque o mercado ele denota isso na sua desvalorização ou na sua valorização conforme as pesquisas eleitorais. Então, sem nenhum viés político. E agora, o que você vai fazer? Ficar calmo, esperar o mercado abrir, ver como as coisas vão se comportar e também não esquece de compartilhar com a galera esse vídeo, porque tem muita gente perdida sem saber o que fazer. Muita gente está com medo, querendo sair correndo, e tem gente que está ganancioso, querendo comprar mais e mais e apostar em um cenário. Manda para eles esse vídeo para a gente ter calma e responsabilidade no que a gente vai fazer com o nosso próprio dinheiro. Porque às vezes a gente sua tanto para conquistar eles e depois desrespeita investindo mal esse dinheiro. E se você curtiu esse vídeo, deixa um like aqui embaixo. Se não se inscreveu ainda, aproveita e te inscreve no canal, ativa o sininho para receber uma notificação a cada novo vídeo que eu postar. E era isso, gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.